Bem-vindo, Panaíba Kanda, a estas conversas, a segunda série de conversas, desta vez com Maputo, uma coleção para amanhã, em 2022. Eu começaria por te perguntar, já são 25 anos de carreira, pelo menos, muitos passos dados e muita coisa descoberta. Como é que se passou a tua vida do local de Maputo para o global artístico em que tu te inseres hoje em dia? Boa tarde e obrigado pelo convite. Ah, e indo direto à questão, pronto, há 25 anos há muita coisa, muita turbulência, é um caminho que foi se trilhando, não é? No meio de uma conjuntura completamente diferente de hoje em dia. O que me faz feliz é que hoje em dia vejo mais possibilidades para quem esteja a começar. Na altura foi uma época mais complexa em que a expressão da arte contemporânea era praticamente mito no nosso contexto. Então, vemos num contexto em que a história do país, Moçambique, foi independente em 75. Então temos uma história muito recente de constituição de um Estado, de facto. Então, que também passou por diferentes turbulências também para firmar-se como um Estado com um sistema claro. Então, entretanto, a nível cultural ou a nível de expressão artística para a dança, durante o início das nossas independências, houve a chamaria de propaganda, não é? Que é resgatar as danças tradicionais e massificá-las de forma a mostrarmos a nossa independência. Não tinha muito espaço para os criadores para pensar novas ideias, novas formas de interpretar o momento que vivíamos. Entretanto, fiz parte desse núcleo que começa a questionar. Fiz bastantes danças tradicionais e era esse momento de questionar o meu dia a dia, a minha contemporaneidade, como posso exprimir, tal como também com a inspiração das danças tradicionais, que também tinham sua inspiração, sua lógica. Acho que começou um pouco esse bicho de questionar, e eu penso que foi daí onde as coisas começaram a dar outra possibilidade, mas tínhamos uma questão óbvia, que não tínhamos formações, não tínhamos escolas ou universidades viradas à formação em dança, em particular a dança criativa. Tínhamos mais a Escola Nacional, que era mais ligado a balé, e que foi uma herança dos cubanos, dos russos, e as danças tradicionais. Então, havia essa questão estética também, que como criador, como fazer as escolhas, como encontrar a identidade própria. Entretanto, foi um processo de pesquisa. Eu penso que os intercâmbios também foram extremamente importantes para a minha carreira artística. Em particular, acho que o encontro que tive com a Mônica Lapa, de Danças na Cidade, na altura, que hoje é o Festival Alcanto, que abriu possibilidade de introduzir a nova dança portuguesa, que na altura também estava a fervilhar. E tive a sorte também de poder, através desses intercâmbios, estar um pouco nesse movimento de novos criadores a nível de Portugal e também alguns, como o Reis de Poló, em Cabo Verde, também fizeram parte desse intercâmbio da lusofonia, e conheci outros criadores, como a Lia Rodrigues, do Brasil. Então, foi uma oportunidade de cruzar diferentes
criadores espalhados um pouco pela nossa lusofonia, mas que já tinham uma expressão bastante significativa. Panaíba, Panaíba teve um papel importante. Tu fundaste a Cultura Arte. A partir desse momento houve digamos, havia um chão para trabalhar, não é? Como é que foi esse início? Eu penso que a ideia de criar a Cultura Arte, eu penso que foi mesmo com o intuito de dar uma resposta a essa questão de possibilidades localmente criar, gerar possibilidades. Porque quando iniciei meu trabalho, cá foi extremamente complicado mesmo para encontrar colaboradores, bailarinos, etc. Então, através da Cultura Arte, criei uma base que tínhamos 3 áreas fundamentais, que era a formação, a criação e a divulgação. Então, através da formação, foi possível criar uma base sólida de profissionais de dança e que hoje em dia fazem parte do que é este movimento da nova dança moçambicana. Sim. Portanto, a nova dança moçambicana, que já tem algum tempo, passou do local a global. É muito interessante que um dos teus trabalhos mais conhecidos sejam os solos da marrabenta, ou seja, pegar em qualquer coisa que nasceu contigo e que é uma tradição e que tu transformas ou que trazes para um universo de uma linguagem mais abrangente. Queres falar um pouco sobre essa peça? Sim, eu penso que na altura que criei os solos da marrabenta, já havia criado várias obras, mas tinha esse conflito identitário que localmente havia uma estranheza do meu trabalho que apelidava-se um pouco ocidental e internacionalmente também havia a mesma questão de estranheza de onde está o África ou Moçambique no teu trabalho. Essas questões todas que vinham sendo essa falta de compreensão nos 2 mundos e que fez uma questão de levantar a questão de facto quem sou, que corpo é este, qual é o corpo efetivo do novo moçambicano. Então foi a partir daí que comecei a fazer essa pesquisa que deu os solos da marrabenta, que pesquisei a questão da estética da dança tradicional e desconstruir um pouco, que é remover os seus significados, só pensar mesmo na sua estética e a partir daí começar a desenvolver novas narrativas sobre a inspiração mesmo foi a própria história do país e a minha história pessoal, que é essa construção da república, essa construção da identidade moçambicana, que as diferentes etapas da opressão colonial em que não tens voz e que há uma certa imposição da própria linguagem e esse processo de libertação da independência, mas que também o país cai nesse conflito geopolítico em que tem que decidir se vai para o leste da Europa, para o comunismo ou para a democracia. E esse conflito todo que acabou gerando a Guerra dos 16 anos, que culminou de facto com a existência da democracia no país, que segue também essa questão da liberdade da expressão. E basicamente a nível da linguagem também analisar essa evolução desse corpo, a nível da evolução estética, desse corpo colonizado, de que forma ele se exprime com as suas bases, suas raízes, e também esse corpo que é imposto à estética do balé, como é que ela adapta-se, como é que ela volta a renascer no meio desse processo todo. E nesse corpo atual, que é essa mistura, que são essas diferentes camadas que busca pela sua própria identidade.
Então, trabalho essa questão sobre a estética, sobre a linguagem e faço uma combinação com o próprio percurso histórico do país, né? Que faz parte também da história minha como criador. Estava a pensar que tu, em todos os trabalhos teus que eu conheço, é como se houvesse uma espécie de dar um passo atrás para olhar, para ter um olhar fresco sobre essas heranças, não é? Ou seja, criando uma narrativa nova. Estava aqui a pensar no If We Become Child Again. É um espetáculo que utiliza vários mídia, não é? Uma espécie de desmultiplicação do corpo que olha para si, o performer ou aquilo que é a imagem em direto, mas de vídeo. Como é que tu te encontras nessas linguagens e como é que te encontras também no trabalho com outros coreógrafos que foram importantes para a tua linguagem? Falando um pouco desse trabalho, eu penso que é um pouco a questão a imagem que projetamos e a imagem que os outros vê de nós, não é? E um pouco esse lugar de o que nós somos e as expectativas da sociedade sobre nós. Entretanto, nesse trabalho, procuro trabalhar esses lugares o que a gente vê do lado exterior, mas que interiormente, emocionalmente, talvez esteja a dizer outra coisa, ou esteja a querer dizer uma outra coisa. Entretanto, eu penso que é um trabalho novo que eu comecei a pesquisar e foi evoluindo para essa nova criação, de facto, que é o solo, que é o homem que não viu a baleia passar. Entretanto, acho que foi um pouco este lugar que há muita coisa, mas a gente às vezes não dá tempo de ser essa criança de que tudo encanta, a gente vê a atenção que a gente dá às coisas, que muitas das vezes no nosso dia a dia, a corrida da vida, às vezes a gente não tem esse tempo. Então, mesmo por vezes até essa metáfora de até uma baleia que é gigante, produz um som enorme, às vezes passa por nós que a gente nem consegue ver, porque a nossa vista está cegada para o capitalismo, o nosso ouvido também. Entretanto, é tentar buscar essa criança que move-se de forma mais espontânea, de forma mais emotiva, intuitiva, e a partir daí tentar resgatar outras formas que por vezes nos passam despercebidos porque queremos forçar a estética através do que é a formação formal. Entretanto, daí procuro buscar esses pequenos fragmentos da espontaneidade, daquele intuito, aquela intuição infantil e que aquela curiosidade que às vezes vê-se no espelho, como a gente se descobre, como a gente vai alimentando o nosso ser. Portanto, eu penso que nesse trabalho eu tento buscar outras formas de linguagem que não sejam exatamente aquelas presas no que fomos ensinados. Há uma geração, ou seja, há uma comunidade de artistas moçambicanos que nestes anos trabalharam e descobriram coisas juntas, terão trabalhado uns com os outros ou tiveram outros artistas em comum. O que é que te faz sentir parte dessa comunidade? Como é que tu descreverias este grupo de pessoas que vai participar nestas conversas e que tem um tempo e um espaço geográfico e político e emocional comum contigo, que é Moçambique? Eu penso que houve uma certa diversidade. Eu penso que os programas que na Cultura Arte desenvolvemos não tinham um papel de formatação, mas sim de libertar um pouco que cada um fosse se encontrar a sua própria inclinação, sua própria tendência. Então, para mim,
eu penso que criou um espaço de diversidade muito interessante, que há artistas que estão mais interessados com questões de gênero, por exemplo, questões de pesquisa à volta da mulher, à volta de... Então, são diferentes correntes que eu trabalho, sou muito interessado nessas questões pós-colonial, etc., questões de identitárias, e há outras correntes que vão vir. Eu penso que isso vem alimentando uma certa diversidade a nível de linguagem e também espelhar um pouco o que é este Moçambique que está cheio de diversidade. Então, eu penso, olho com olhos de agrado de que a comunidade está aqui e temos opiniões diferentes, que significa que olhamos para o país de diferentes ângulos. Isso é muito interessante. Claro. Essa questão pós-colonial é provavelmente das mais interessantes, ou seja, não há arte sem política e obviamente que só pode cruzar é a realidade, não é? A realidade é pós-colonial. Há alguém, outros artistas africanos com quem tu te sintas identificado ou que alimenta o teu trabalho desse ponto de vista, mesmo escritores, fotógrafos de outras áreas? O que é que tem de comum o teu caminho com as pessoas que também trabalham essas questões pós-coloniais? Para mim tem sido fonte de inspiração diversa, fora de artistas, mesmo documentos, alguns depoimentos, questões pan-africanismo, essas questões todas me interessam muito. Ler e perceber um pouco as diferentes correntes que nasceram à volta do pan-africanismo, perceber um pouco a visão do Kwame Nkrumah, perceber um pouco a visão de Samora Machel, de outros visionários que este continente tem e teve, e também olhar outros artistas que se questionam ou trazem o mesmo tipo de questões sobre qual é o nosso lugar neste globo, né? E para mim tem artistas que conversamos bastante ou trocamos mesmo diferentes, sempre que estamos juntos é um encontro, é um workshop ou intercâmbio, como é o caso tem um congolês, o Faustin Linécula, que também partilho diferentes pontos de vista, etc. Tem o Boise Sequana, na África do Sul, que também fizemos colaboração juntos. E prontos, e outros que... mas para mim eu penso que esses elementos, esses escritos, esses depoimentos fazem parte desse grande mosaico, mesmo olhando para a questão das artes visuais, olhando para obras, por exemplo, do Malangatana, olhando um pouco as obras do Chissano, do escultor, encontramos diferentes formas de olhar, olhando mesmo para a fotografia do Ricardo Rangel e outros. Hoje em dia temos outros como Mauro Pinto, temos outros artistas como Gonçalo Mabunda, que reciclam o que foi objeto de destruição para nós, que eram as armas, obras de arte. Então, são diferentes fontes que cruzam e me inspiram bastante e a fazer-me sentir também numa família. Então, penso que há uma força e há uma consciência muito interessante de artistas, não só políticos, mas artistas de diferentes áreas, sobre essas questões, e que eu penso que temos que continuar a aprofundá-las, claro, buscando esse lugar em que podemos imaginar uma África, um Moçambique, num contexto global de forma diferente. Acho que podemos ter esse lugar de sonhar, de trazer outra maneira de olhar para nós mesmos. E de deixar esse legado, ou seja, depois destes anos, nada ficou na mesma. Nas viagens que tu tens feito
abordagem da comunidade internacional, que somos todos nós, há muitas vezes a expectativa dos clichês. Tu falavas há pouco da procura da identidade enquanto moçambicano, africano, na contemporaneidade. O que é que o resto do mundo que tu tens conhecido tem contribuído para isso? Bom, o meu trabalho, mesmo nessa busca de identidade, eu penso que levanta outras questões que são questões globais do nosso ser, da nossa existência, e que são fontes de inspiração também para outras comunidades. Eu penso que tem sido uma boa interação. Eu penso que talvez no início da carreira sentia muito esses clichês, essas expectativas, mas sinto que é cada vez mais uma maior abertura de ouvir outras vozes. Então, para mim, acho que isso é uma coisa que os artistas, os criadores africanos, e não só, mesmo da América Latina e os outros sítios, conseguiram muito bem, através de suas obras, colocar a obra nesse lugar. Há outras formas de olhar para o mundo, e o mundo é o mesmo, o mundo que vivemos, mas temos olhares diferentes. Então, portanto, essa abertura, eu penso que trouxe uma riqueza, e não só para a criação contemporânea global, mas também trouxe uma riqueza para a própria audiência também, que começa a beber outro tipo de estética, de pensamentos que fazem parte deste nosso mundo contemporâneo. Os clichês são dos dois lados, não são só de um, com certeza, não é? Panaíba, como é que vês o futuro? Como é que tu pensas nas peças que queres criar? O que é que te inspira, ou o que é que faz que um assunto se torne prioridade? É o teu corpo, são as ideias? Qual é o teu ponto de partida, por exemplo, do teu próximo projeto? Bom, neste momento o que mais vem me inquietando um pouco, o que vem puxando, achando um pouco, me inspirando para entrar no estúdio. Depois de tanto escrever, tanta coisa, eu penso que tem essa questão do passado, do presente e o futuro, não é? E imaginando essa questão das civilizações, que temos a civilização grega bem documentada, temos outras civilizações, e temos a questão da civilização africana, que ainda parece como uma utopia, mas se formos analisar alguns documentos do Egito, dos faraós e outros tempos ancestrais, encontramos outro tipo de organização, outro tipo de civilização, e que muitas das vezes não refletimos sobre ela, não é? Mas não só isso, acho que isso me inspira um pouco em repensar na nossa organização espacial, por exemplo, pensar um pouco como desenhamos as coreografias hoje em dia, buscando outro tipo de inspiração, olhando um pouco a questão do desenvolvimento das cidades, que são mais quadras, são a maior parte das cidades modernas, não é? Mas olhando, estou me inspirando um pouco nas outras arquiteturas, outras formas de construir espaço, e desse espaço pensar no espaço cênico, outras formas de construir o espetáculo. Eu penso que neste momento tenho esse bichinho, e pensando um pouco também nessas questões
religiosas, etc, etc. E onde vamos depois daqui, onde é essa questão do paraíso, etc, etc. São questões que neste momento me correm e me levantam certas questões, uma certa inspiração como um tema provavelmente para começar a navegar, mas tenho vários rascunhos, vários pensamentos que acho que provavelmente agora chegou a hora de tentar experimentar ideias no estúdio. Né? Mas é por aí, eu nunca tenho... acho que muitos dos meus trabalhos são uma questão que aprofundo, encontro nela a própria linguagem, a própria estética e tudo mais. Não são trabalhos muito, como posso dizer, sequenciados, em termos de que vi os solos da Marabenta, então uma expectativa de ver uma coisa naquela direção, ou vi a peça, um novo solo, também porque sempre vem de lugares completamente distintos, vem gravitar em mim e lhes dou um novo ponto de partida. Portanto, como o futuro vejo sempre incerto, como tem sido também a nossa vida, por cá que é este lugar de incertezas, mas que podemos sempre sonhar e pensar no futuro, ainda que seja uma utopia. Né? E formulá-lo também, que é aquilo que tu fazes. Panaíba, agradeço a tua participação e ficamos todos à espera da tua próxima obra. Obrigada. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.